Esse som é sobre a ciência da persistência versus a preguiça e a descrença. Paciência é a sapiência do espírito. Viver no presente é a base, a chave pra seguir bem na viagem. Evita desgaste desnecessário durante o seu itinerário no planeta. Esse som é sobre o processo. Bem-vindo ao programa Piratas da Cultura. Hoje, o debate será em torno da questão tecnológica. Quanta informação não está circulando na internet, nas novas tecnologias de informação, de comunicação? Como fica a situação do direito autoral? Teremos informação, cada vez mais acesso à comunicação, porém, por outro lado, temos ainda a resistência, alguma resistência a partir das questões legais do direito autoral. Essa será a grande discussão deste programa. A palavra tecnopirataria é uma palavra, eu nem sei se essa palavra existe, na verdade, mas eu fiquei pensando, se alguém me perguntasse o que significa tecnopirataria, eu ia definir como qualquer tipo de cópia que passa pelo computador ou que passa por meios digitais. Então, eu tenho que começar também falando que eu sou completamente contra esse termo pirataria. Eu acho que nesse termo há eu não sei se é uma vontade explícita ou se isso aconteceu assim por acaso, de misturar coisas completamente diferentes no mesmo saco. Porque eu acho que não dá para comparar alguém que copia uma obra de outra pessoa, seja um software, seja um CD, seja um DVD, o que for, e vende aquilo, com alguém que copia aquilo para próprio uso. Digamos, eu pego um software de um amigo meu, copio e passo a usar no meu computador. E alguém copia isso e vai vender por R$10 ali no Saara. Nesse caso, eu acho que a gente está falando de ladrão. Alguém que pega uma coisa de outra pessoa e ofere lucro, é assim que a gente diz? Essa pessoa é um ladrão, essa pessoa não é um pirata. Agora, é mais fácil você processar todo mundo e jogar todo mundo na cadeia e começar a criar casos se você misturar essas águas. E eu acho que, a partir dessa mistura, é que vem uma série de mal-entendidos que a indústria não tem o menor interesse em esclarecer. E, aliás, está pouco se lixando. Eu acho que a gente tem uma questão cultural aqui no Brasil que remonta à reserva de mercado ainda. Não adianta o país hoje ficar nessa gritaria toda de ser contra a pirataria, vamos entender aqui ser contra a cópia. Vamos deixar claro, aliás, isso. Quer dizer, quando eu estiver falando em pirataria, eu estou me referindo à cópia pura e simples de software ou de qualquer coisa, e não à cópia com a intenção de revenda. Aqueles caras que ficam vendendo CD e que vendem software e coisa e tal, aqueles caras eu chamo de ladrões. Às vezes eu faço uso desses ladrões também, mas é outra história. Quer dizer, eu acho que o pirata, eu prefiro atribuir esse sentido de pirata à pessoa que está copiando porque busca cultura e não porque está buscando dinheiro ou ficar rico às custas dos outros ou qualquer coisa. Então, nós tivemos aqui, antes da maioria desse auditório ter nascido, uma coisa chamada reserva de mercado. Você não podia ter nenhum produto fabricado no exterior. Isso era tão drástico que você não podia ter caixas de disquetes virgens que tivessem sido importados de fora. Com um pequeno detalhe que aqui no Brasil também não se fabricava isso. E você tinha, volta e meia, operações da Polícia Federal nos escritórios das pessoas, eles saíam aprendendo computadores, programas e tudo. Então, era muito difícil você ter algum acesso a bens de informática. Era quase impossível, se você não tivesse uma rede de amigos, você ter um computador, você ter acesso ao software que estava sendo feito. Naquela época ainda não havia internet para a gente baixar as coisas.
E havia um grande amigo meu que morava na Água Santa, não dentro do presídio, fora, que foi o melhor pirata que o Rio de Janeiro já conheceu. Pirata no meu sentido, volto a lembrar. Então, cada um de nós que, por acaso, arranjava um software, levava lá. Isso era uma época que havia poucas pessoas com computador. E você chegava lá, aquilo era um repositório de saber. Porque, naquela época, ainda havia um número de softwares relativamente pequeno e você podia ter tudo. Então, você chegava lá, e ele era conhecido como Capitão Gancho pelos amigos. Você chegava na casa do Capitão Gancho, meu Deus, aquilo era a caverna do Alibaba. Você tinha tudo que você pudesse querer. Então, uma vez, por exemplo, eu peguei para mim... A gente levava caixas de disquete, claro, para ele. Quem tinha mais dinheiro levava mais caixas, quem tinha menos pegava os softwares. Era uma coisa muito bacana, comunitária mesmo. E você chegava lá, você tinha Mercedes-Benz na porta, parado, tinha Fusca, tinha bicicleta, moto. Mostrava muito o tipo de gente que ia lá, e gente de todas as idades. Tinha garoto de 13 anos, tinha gente de 60, 70, enfim. O próprio Capitão Gancho não era um cara novo. E eu, uma vez, por exemplo, eu peguei uma cópia do AutoCAD, que naquela época ocupava 10 disquetes de 360K, e eu imagino que a Autodesk, naquela época, tenha computado isso lá, nos seus prejuízos do ano, como $1.500 a menos, porque eles partem do princípio que o que você copia, ou a cópia que você tem, é algo que eles deixaram de ganhar. Quando eu jamais compraria, evidentemente, aquele software por esse preço, até porque eu não preciso usar AutoCAD. Para que eu peguei aquele AutoCAD? Para ver como é que era, para mais nada. Usei uma vez e deixei para lá. Eu, de novo, volto agora à questão do preço, à questão do custo do software. Porque eu acho que a raiz da pirataria... Primeiro, vou fazer... Desculpem, eu estou um pouco... vai e volta, mas é porque esse assunto é tão complicado, cobre tanta coisa. Eu falei na questão cultural, é que, quando você tem aquela reserva de mercado, você cria não sei quantas gerações que se acostumam a copiar. Para quem a cópia, é a forma de acesso àqueles bens. E querer que isso mude de uma hora para outra, quer dizer, de repente você decide, até aquele momento o único jeito é copiar. A partir daquele momento, compre a preço de ouro ou você será duramente punido. Isso não é assim, não tem jeito. E a gente entra, então, na questão do custo dos softwares e no custo dos bens culturais que são copiados, porque eu estava vendo, eu acho que a melhor defesa contra a pirataria, sempre achei, é o preço razoável. Eu acho, por exemplo, que a maior parte dos DVDs hoje tem um preço muito razoável. Eu esqueci quando foi a última vez que eu copiei um DVD, porque você não vai pagar R$ 9,90, R$ 14,90... para ter aquele filminho bonitinho dentro da caixa. A maior parte de nós paga. As pessoas que não pagam, elas estariam fora desse mercado, é óbvio. Elas vão comprar aquilo, elas não comprariam o original. É isso que as pessoas não têm em mente quando começam a falar dos milhões que estão perdendo por causa da pirataria. A Microsoft, por exemplo, que é uma das principais empresas que vai contra os piratas da área de software, sejam eles os que vendem, sejam eles os que copiam para uso próprio, ela ainda não se deu conta da questão do preço, da questão básica de que o custo é um fator preponderante para a escolha que você faz, aqui no Brasil. Na Austrália, por exemplo, estão vendendo, nesse momento, uma licença do Office 2007 Ultimate para estudantes por $75 australianos, isso equivale a $59 americanos, digamos, R$ 120. Isso é exatamente 5% do custo do software pleno, né, do que eles chamam de full. Aqui no Brasil, uma versão um pouco pior disso, que é a Pro, custa R$ 1.557. A atualização parte do princípio que você já comprou esse software. Você, em algum momento, pagou a Microsoft equivalente a R$ 1.575 por uma versão desse software anterior. Então, a atualização está em R$ 1.099. E a versão acadêmica para estudantes está a R$ 629. 42% de desconto. Eles podem encher a boca e dizer que estão dando 42% de desconto para os estudantes.
O Brasil é craque em empurrar os seus cidadãos para a ilegalidade. Uma taxa de imposto em cima da gente que faz com que a gente queira ser sonegador. Há custos aqui nos quais estão embutidos impostos, novamente, que fazem com que a gente queira ser contrabandista, com que a gente, não é nem que a gente queira, com que a gente tenha que ser, e com que a gente tenha que comprar no mercado negro, com os ladrões, e por aí vai, porque nós não temos outra forma de ter acesso a bens culturais. Enquanto o governo e as empresas não se derem conta disso, a situação vai continuar exatamente como está. Só lamento. Bom, eu queria começar contando uma historinha. Eu sou estudioso da obra de um compositor do século XVIII que chama Joseph Haydn, que hoje é meio pouco conhecido. Só quem conhece mais música clássica, erudita, né, conhece melhor o Haydn. Mas ele, na época, foi um dos mais importantes compositores, não só da época, da história da música. Ele vivia num castelo perto de Viena, em Eisenstadt, e pelo talento dele, ele foi contratado por um príncipe e ficou encerrado nesse castelo praticamente 35 anos. E ele estava tão, nas palavras dele, ele estava tão isolado naquele castelo que ele foi obrigado a ser original. Então, lá, o Haydn, além de ser amigo do Mozart, né, eles faziam jams juntos, né, você imagina a qualidade do que podia acontecer ali. Ele foi professor também de um garoto ranheta chamado Beethoven também. E o Haydn era uma figura que, na época, ao contrário do Mozart, que só ficou famoso depois da morte, o Haydn ele foi famoso na época. E quando o príncipe deu uma certa alforria para ele, falou: meu, sai para o mundo agora que você merece, né? Ele já tinha composto 100 e tantas sinfonias. Ele chegou em Paris, a primeira coisa que ele percebeu foi que isso em 1780, foi antes da Revolução, foi 1770 mais ou menos. Ele chegou em Paris, a primeira coisa que ele viu que ele era muito famoso. E a segunda coisa que ele viu foi um garoto chegando para ele e falou: você quer comprar obras do Haydn? Né? E descobriu coisa pior, descobriu que tinha músico medíocre fazendo composições em nome dele. Isso foi o mais chocante, porque a gente ruim ia assinava como ele. E o que acontecia? O que era um meio de venda da época? Era a partitura. O negócio dava um trabalho infernal. Você tinha que compor a música, chamar alguém para escrever aquilo, né? E quando você quisesse uma segunda cópia, você tinha que arranjar, não tinha xerox, não tinha nada disso, tinha que arranjar um cara para tirar uma cópia daquilo, página por página, nota por nota. Então, em primeiro lugar, a pirataria não é tão nova quanto a gente imagina, né? Imagina, deve ter exemplos ainda muito anteriores a isso. O que eu acho que está acontecendo agora é uma profunda revolução, que a gente pode chamar de tecnológica, mas essa revolução tecnológica ela é muito mais ampla do que a gente pode imaginar, em termos culturais e até civilizatórios. Eu acho que a tecnologia digital, infelizmente, ela está sendo lembrada muito por isso, pela pirataria, pela cópia fácil, pela facilidade de você pegar o que o Haydn compôs há 250 anos atrás e copiar em 2 minutos, como ok lá no Nero, né? Quando eu acho que isso é mais profundo, é um caminho de duas vias. Assim como é fácil você piratear ou copiar, né, para usar uma palavra feia, né? Assim como é fácil você copiar, é fácil você fazer também. É o mesmo fenômeno que faz você copiar facilmente, te entrega o poder
de realizar as coisas, de produzir as coisas. E eu acho que não dá para separar uma coisa da outra, são duas faces do mesmo fenômeno. Então eu acho que o que a gente está vivendo hoje é uma passagem de uma sociedade analógica para uma sociedade digital. A sociedade analógica é obrigatoriamente vertical, centralizadora, ela concentra o poder, ela exige dinheiro e tem mão única. E uma civilização digital, especialmente contando com a internet, ela é horizontal, ela é livre. Qualquer um pode fazer o que quiser e qualquer um pode ter acesso àquilo, desde que tenha um computador ligado à internet, o que está cada vez mais fácil, cada vez mais simples. Um exemplo clássico é o livro. Eu sou um incentivador, inclusive na minha editora, na Editora Abril, da leitura eletrônica. Eu acho que existe um certo fetichismo de falar, não, nunca vou abandonar o papel. Eu também não vou abandonar, eu gosto de papel também. Mas eu acho que a tendência é você transformar a leitura num objeto digital também. O que acontece? Quando eu fazia livro analógico de papel, ou qualquer um de nós aqui fazia ou faz, você tem que passar por tantas coisas, você tem que passar por um editor que goste do seu livro, você tem que passar por um contingenciamento econômico. Esse livro vai fazer sucesso suficiente para pagar o papel que ele vai gastar? Ele vai ser suficiente para ser distribuído no país inteiro? São decisões que você tomava, ou toma ainda, quando você faz um livro de papel. Hoje você escreve o livro em casa, edita, ilustra e entrega. E pode receber o pagamento pelo eBay, sem nenhum intermediário. Essa, para mim, é a grande revolução que está acontecendo. Sendo que é muito mais fácil também copiar o livro digital, certo? Esses são os dois caminhos. Um outro fenômeno bastante, que é até mais simbólico da pirataria é a música. Hoje é fácil você não só fazer música em casa, e muita gente está fazendo, juntando os amigos, fazendo uma sessão numa garagem, como distribuir essa música também. E o que sobra quando você produz e vende a sua música direto? Sobra um monte de executivo, de aspone, de maquiador de artista, de gente que ganha dinheiro como intermediário. Então eu acho que a civilização digital ela está acabando com os intermediários, principalmente. E eu acho isso muito importante. Eu trabalho na Editora Abril, como eu disse, eu faço altas campanhas lá dentro para tentar digitalizar a editora, porque ela está parada no tempo, nesse sentido, na produção cultural. Sai a Playboy, um dia depois as fotos das mulheres estão na internet. E as pessoas reclamam, ficam bravas, que absurdo, quem roubou, não sei o quê. É óbvio, para mim, venda as fotos avulsas, entendeu? A empresa tem que ver, não dê chance para que elas sejam pirateadas as fotos. Venda. Eu acho que essa passagem de uma cultura para outra, de uma economia para outra, é que está gerando esse problema. E eu acredito que com o tempo isso vai ser remediado. Né? Remediado não, vai ser consertado. É uma questão de evolução. Essa semana mesmo, acho que a semana passada, retrasada, aconteceu um marco em termos de música, que foi finalmente a banda símbolo da música pop, que são os Beatles, tiveram liberadas as músicas para venda avulsa. Você não vai ter mais que comprar cada disco naquele CDzinho caro. Você faz o que você quiser agora. Você vai comprar a música que você quiser. Então a indústria é extremamente lenta. A grande indústria é extremamente lenta nesse sentido. E por isso que gera essa